Pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês semana passada, nós estamos eu estou tendo alguns problemas com o meu computador e eu acabei comprando um outro computador que até hoje não chegou. Então, eu tenho que fazer a gravação durante o dia, porque é o período que eu tenho acesso a um computador que consiga gravar as aulas, tá? Então, estou gravando essa aula hoje, na segunda-feira. Espero que todos estejam bem, tá? Semana passada eu deixei uns links lá na plataforma Aba, e nós estamos bem adiantados no conteúdo. Então, eu entendi que dava para a gente fazer algumas revisões ali no conteúdo, para a gente não adiantar muito, né? Então, vamos dar uma sequência hoje no nosso conteúdo, e eu espero que todos vocês estejam muito bem, ok? Então, vamos lá. Bom, até a aula passada, nós vimos a questão do consumidor equiparado, as duas hipóteses que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele define, tá? Bom, agora nós vamos falar na aula de hoje sobre as práticas comerciais, tá? Então, essa parte das práticas comerciais, eles são tratados entre os artigos 29 até o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Das primeira prática comercial que nós temos é a oferta, tá? E aí pode ser através de um comercial de televisão, ou um jornal, um folheto, uma mídia digital, tudo isso é caracterizado como oferta, tá? Então, qual é o conceito de oferta, né? É toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, ou seja, divulgada por qualquer meio ou forma de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. E a partir do momento que um fornecedor de produto ou um prestador de serviço faz uma publicidade de uma oferta, ele fica vinculado àquelas condições que ele publicou, tá? Então, em resumo, uma oferta comercial, ela nada mais é do que uma das cláusulas do contrato de consumo divulgado de forma preliminar, antecipada, tá? Por que é uma cláusula contratual? Porque ela vai obrigar o fornecedor do produto ou o prestador de serviço a cumprir todas aquelas condições que ele veiculou, notadamente quantidade, qualidade, preço e prazo, tá? Ok? Então, toda oferta vincula quem estiver fazendo a publicidade, seja ele um fornecedor de produto ou seja ele um prestador de serviço. Então, vamos imaginar que vocês estejam assessorando uma empresa, né? Pode até ser uma empresa pública, mas que esteja no mercado de consumo, você tem que orientar as pessoas que forem tomar as decisões no sentido de que tudo aquilo que você publicar, que você veicular por qualquer meio ou forma, né, você ficará vinculado a cumprir tudo aquilo que você ofertou. Qualidade, quantidade, preço e prazo. Tá bom? Então, essa é a questão da oferta, está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, ou seja, fácil visualização, e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
mesmo em se tratando de produtos refrigerados. As mesmas deverão ser gravadas de forma indelével, tá? Então, por exemplo, aquelas informações que estão na embalagem de um produto que é vendido no supermercado dentro daqueles freezers. Aquilo que está no rótulo, na embalagem, é também uma oferta. Como ele vai estar dentro do freezer, ele não pode, ele tem que aguentar a temperatura e a umidade sem que ele desapareça, esmaeça. Por isso que a lei coloca, deverão ser gravadas de forma indelével, ou seja, que ele suporte umidade, temperatura e pressão, né, permitindo que o consumidor possa retirar o máximo de informação possível a fim de que ele tome a decisão de consumir ou não aquele produto ou aquele serviço. Ok? Até mesmo o orçamento que você faz, ele tem vai ter algumas informações no orçamento que vão ser de oferta, tá? Então, vamos supor que você está vendendo alimentos. Se ele tiver na sua composição algum componente de trigo, você tem que dizer que esse produto contém glúten, o que ele causa risco à saúde de quem é celíaco, ou seja, quem tem alergia ao glúten. Da mesma forma, aqueles que têm problemas com leite, você tem que dizer que na composição tem derivados de leite. Ou que tem ovo, que tem pessoas que são sensíveis ao ovo, tá? Ou que tem sal, para que os hipertensos tomem, tenham a informação e tomem uma decisão com as informações, porque daí, se mesmo assim ele comprar, aí já é culpa exclusiva do consumidor. Se tiver açúcar, por conta dos diabéticos, então você tem que passar essas informações, tá? Tudo bem? Então, e isso é muito bom. Quanto mais informação você passar, você está demonstrando no mercado de que você leva a sério a relação de consumo entre você e o seu eventual consumidor. Tá? E numa eventual necessidade de você apresentar uma defesa perante o Poder Judiciário, você vai mostrar, tá aqui, ó, eu prestei as informações. Né? Ele, sabendo que tinha essa restrição alimentar, mesmo assim, ele comprou, porque está aqui, não está na entrelinha, não está escrito pequenininho, tem que ser ostensivo, não pode esconder, tem que ficar muito claro. Né? Tanto é que nesses produtos, gêneros alimentícios, eles colocam em negrito, assim, contém glúten, contém lactose, contém açúcar, contém sal, né, sódio, exatamente para que as pessoas que têm restrição alimentar saibam do que o que ele está comprando, se ele ingerir, tem esses produtos, e aí, se passar mal, ele não poderá alegar que houve violação, ou se ele alegar, vai ser fácil você demonstrar que não houve violação de direito do consumidor, na medida em que a sua prática comercial foi escorreita, foi correta, foi respeitosa e cumpriu o que a defesa do consumidor determina. Aqui são alguns exemplos de oferta, né? Promoção do dia: na compra de uma peça de bacalhau campeão legítimo grátis, 1 quilo de coxa branca. Pronto. Tá? Tá aí. Então, essa é uma oferta. Se alguém comprar uma peça de bacalhau campeão legítimo, ele tem direito a pegar aquele 1 quilo dessa coxa branca, que eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Né? Isso aqui é uma outra exemplo, se é antigo, né? Não é de agora, por favor, não vão. Né? Então, foi uma promoção, um pacote, tá? de uma TV por assinatura. Então, quem se encaixou nessas condições aí,
tem o direito de exigir o pacote de assinatura nessas condições. Tá? Lembrando aqui, ó, grátis por 3 meses. Né? Tudo isso aí tem que ser muito bem explicitado. Ó. Tem essa situação aqui. Não é R$ 49,90. O preço é R$ 69,90. Mas nesses 3 meses você não paga nada. Acho que é isso mesmo. Né? E aí parece que até durante 6 meses vai ser R$ 49,90. E a partir do 9º mês, no 10º mês, vai ser R$ 69,90. Tá? Então, é só para vocês terem essa ideia. Mesma coisa aqui, ó. Tá dizendo aqui que toda a tabela de preço dele está com um desconto de 75%. Tá? Então, você chegou lá, se você é um cliente habitual, você chegou lá, você sabe que você tem um desconto de 75%. Tá? Isso é são exemplos, tá? Não quer dizer que são só esses. A oferta, ela pode ser a mais variada possível. Os fabricantes, os importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de recomposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. E vamos imaginar que, em um dado momento, a fábrica descontinuou a produção de um determinado produto. Por exemplo, a Ford, ela me parece que deixou de produzir ou de importar o modelo de um carro dele lá de passeio. Manteve as fábricas aqui nos carros, nas caminhonetes e nas SUV, tá? A partir do momento que ela pode fazer isso, não quer dizer que ela não possa fazer, mas o que ela vai ter que garantir? Que a vida média de um carro no Brasil é de quase 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, ele tem que assegurar peças de reposição para os carros vendidos agora, nesse 2021, por exemplo. Tá? Dos que vendeu em 2020, também 10 anos a contar de 2020. Os carros que vendeu em 2019, 10 anos a contar a partir de 2019, e assim sucessivamente. Ok? Veja que a lei não diz que tem que ser 10 anos, mas existem dados da Associação Brasileira dos Vendedores de Veículos, que se chamam Anfávia, que mostram isso. Então, como a própria associação dos fabricantes e comerciantes de carro dizem que a vida média de um carro no Brasil é de quase 10 anos, por óbvio que a jurisprudência, ou seja, as decisões que vêm sendo tomadas nos tribunais, no Brasil vem nessa linha, de que, olha, nos próximos 10 anos você tem que assegurar peças de reposição, tá? Tranquilo? Nada impede de que outras empresas, outras indústrias forneçam as mesmas peças, tá? Então, nada impede. Mas a obrigação da fábrica, do importador, é pelo menos nesse período aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma motocicleta que ela é do ano de 2000. Ela está com 21 anos. Ela já não é mais fabricada no Brasil, né? Mas, mesmo assim, eu consigo achar peças quando eu preciso, né? Ela já virou um item de colecionador, é um hobby que eu tenho, né? De vez em quando, eu pego ela e dou umas voltas na cidade. Normalmente, final de semana, andando bem devagarzinho, tomando um ventinho no rosto, por aí. Ok? Bom, então essa questão de assegurar o acesso às peças, né, para aqueles produtos descontinuados, está lá no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Gente, eu acabei não marcando o tempo, mas eu vou ficar dando uma olhada aqui na hora que eu entender que estiver próximo de 1 hora, aí eu paro, tá bom? Para não ficar muito pesada a aula. Em caso de oferta ou venda por telefone, internet ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem,
publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial, né? Na compra e venda, né? Ou na venda do serviço. Ficando proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que o origina. Então, você vai fazer uma ligação numa concessionária, por exemplo, de telefonia. Se você estiver pagando essa ligação, o que esse artigo está dizendo é que você não pode ficar ouvindo musiquinha e nem ofertas. Você tem que ser atendido. Por quê? Porque essa ligação, você está pagando por ela. Tá? Então, é muito importante isso. Por isso que hoje as operadoras, isso no começo que o código veio, isso era uma briga no tribunal o tempo todo. Você queria mudar um pacote de telefonia ou de TV ou alguma coisa nesse sentido, você levava 1 hora para fazer isso, ouvindo musiquinha e ofertas e produtos que você não queria saber, né? E aí houve muita discussão, né? E aí as empresas elas acabaram mudando o comportamento. De toda forma, está aqui, tá? Né? E por que que ele pede para constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem, na publicidade ou em todos os impressos? Porque vamos imaginar que você entrou aí numa grande magazine qualquer aí na internet, fez uma compra, né? Se você tiver que discutir porque veio ou o defeito, o produto foi entregue com defeito ou não recebeu o produto, né? Ou o produto veio violado, você tem que ter condições de chamar a empresa que te vendeu, esse magazine que te vendeu, para a justiça. E para você chamá-lo para a justiça, você tem que saber ou o CPF ou o CNPJ dele, que são dados que o judiciário exige, e o endereço para ele receber a citação, para ele vir funcionar no polo passivo da demanda. Tá? Então, é por isso que tem esse artigo 33. Exatamente para que o consumidor não seja punido mais uma vez para conseguir chamar a empresa, né, o magazine, a pessoa jurídica ou a pessoa física que o vendeu pela internet para responder pelos seus atos, ações e omissões perante o Poder Judiciário. Tá? Então, se amanhã ou depois vocês estiverem trabalhando numa empresa que esteja fazendo o e-commerce, o comércio eletrônico, que hoje virou uma tendência por conta da pandemia, né? Nunca se esqueçam de toda a publicidade, tudo que vocês fizerem, está lá o endereço e o CNPJ. Entendeu? Por quê, professores? Qual que é a consequência se eu não fizer isso? Bom, lá no começo do nosso semestre, nosso curso, lembra que nós vimos lá que dos direitos assegurados, lá no artigo 4º, é a presença do Estado no mercado de consumo. Está lá, está escrito lá no artigo 4º, lá no começo do semestre nós vimos isso. Então, veja bem, quando você está no mercado de consumo, oferecendo produtos ou serviços, você estará sendo fiscalizado pelos órgãos de controle do Estado. Então, você abriu uma página na internet lá, está lá os órgãos de fiscalização olhando a sua página. Aí alguém lá, um fiscal, falou, opa, não tem aqui o endereço e não tem aqui o CNPJ deles. Você pode sofrer uma sanção administrativa, uma multa, que pode começar com uma multa, pode começar com uma notificação. No começo, na primeira ação, a fiscalização vai entender que foi apenas um erro. Então, ele vai notificá-lo dando um prazo para você corrigir isso na sua internet. Se você corrigiu, acabou, está tudo certo. Beleza, tranquilo. Se você não corrigir, aí ele começam a vir várias outras penalidades, que começa com multas, e chega até caçar o seu alvará de localização e funcionamento. Quando isso acontece, significa que você está fora do mercado econômico, tá? Então, você não pode deixar chegar nesse nível, não. Bom, o fornecedor de produto e serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Isso aí é muito importante vocês nunca esquecerem isso, tá? Então, aquilo que um funcionário de uma empresa faz, a empresa responde.
É isso que está dizendo o artigo 34, tá? Então, ó, o fornecedor de produto ou serviço, né? Você tem uma empresa que faz reformas de casa, de apartamentos, bem conceituosa, bem conceituada. A sua empresa é contratada. Aquilo que a tua equipe fizer lá, você responde. É isso que o artigo 34 está fazendo, está falando. E ainda que você tenha um representante autônomo que fale em nome da sua empresa, aquilo que ele prometer é oferta. Você também responde. Tá? Eu tive um caso uma vez de uma incorporadora que tinha um projeto imobiliário, que estava registrado no cartório, estava tudo certinho. E ela pegou e contratou vários corretores. E um corretor, da cabeça dele, resolveu fazer um folheto, né, com as melhor das boas intenções, e no folheto ele colocou uma piscina lá. E essa piscina não existia, não estava no projeto. E algumas pessoas que compraram unidades autônomas daquele empreendimento falaram, não, mas eu comprei, cadê a piscina? Pronto. Deu um problema muito grande para a incorporadora. Eles juntaram aquele folheto e como, em razão dos efeitos do artigo 34, como aquele corretor representava aquela incorporadora, ela teve que arcar com esse problema. Tá? Ela teve que fazer uma composição, porque realmente não tinha como fazer a piscina, mas ela agregou outras coisas lá dentro do condomínio que correspondia mais ou menos ao valor da piscina. E isso por conta de uma oferta desastrosa. Tá? Mas, professor, não é justo, né, o dono da empresa ou a empresa responder pelos atos, né, é responsável pelos atos dos seus prepostos e representantes. Por que que eles são obrigados? Né? Você pode falar isso. Tá? Quando a gente estuda a responsabilidade civil, tá, o que que ocorre? Entre os elementos que vão formar a responsabilidade civil, e aí o direito civil empresta esse instituto para o direito do consumidor, tem a teoria da culpa. Então, a gente estuda a culpa. E aí, existem vários tipos de culpa. Existe uma culpa chamada culpa in eligendo, em latim, e culpa in vigilando. Tá? São essas duas culpas que produzem o efeito sobre o patrão, em razão de atos praticados pelos prepostos, que são os empregados. Tá? Basicamente é isso. O que é culpa in eligendo? É a culpa porque você escolheu mal o seu parceiro. Decorre da sua escolha. Quem você escolheu para ser o seu empregado? Ele tinha habilidade para remover o piso sem danificar o contrapiso? Ele tinha habilidade de instalar o móvel na parede sem furar os canos que estão lá dentro? Ou pegar um eletroduto e fechar um curto-circuito com a broca? Tá? Então, essa aí decorre da má escolha da sua equipe. E a culpa em vigilando é a culpa de você não estar vigiando os atos da tua equipe. Você tem que ter alguém olhando o que cada um vai fazer. Porque se eles fizerem mal, você vai responder. Então, em razão dessas duas culpas, é que o patrão, né, o fornecedor de produto ou prestador de serviço, responde pelos atos dos seus prepostos, dos seus empregados ou representantes. Tá? É por isso que o artigo 34 fixa essa responsabilidade. Bom, vamos imaginar que foi feita a oferta e aí o fornecedor do produto ou o prestador de serviço se recusa ao cumprimento da oferta. No começo do Código de Defesa do Consumidor isso existia muito, hoje nem tanto, tá?
Bom, aí o consumidor poderá, alternativamente, e a sua livre escolha, sempre o Código de Defesa do Consumidor, ele dá para o consumidor a escolha. Não é o fornecedor do produto ou o prestador de serviço que escolhe, tá? Então, o que o consumidor pode escolher, tá? Então, vamos ver. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ele colocou lá que o quilo do bacalhau era R$ 12. Na verdade, deveria ser 120. Houve um erro lá, e ele não prestou atenção e publicou a oferta desse jeito. Falou, amigão, tá aqui, tá dizendo que é R$ 12. Não, mas você é de convívio. Amigo, você publicou aqui, é R$ 12, eu vou pagar R$ 12 o quilo. Peça essa peça aí que eu vou te pagar. Então, é exigir o cumprimento forçado da obrigação. Não, eu não vou atender, então eu vou ligar para a Delegacia de Defesa do Consumidor e nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá? Tranquilo? Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. É possível. Tá? Realmente, eu falei, o preço era esse, tal, não sei o que lá, mas o estoque acabou. Então, eu vou te vender um outro produto equivalente, né? Ou vou fazer um serviço equivalente, mas eu vou garantir o preço para você, assim, assado das condições. Pode acontecer. Tá? Ele esqueceu de dizer que era R$ 12 o quilo do bacalhau enquanto durasse o estoque. E o estoque acabou. Então, ele cumpriu com a oferta, infelizmente não tinha mais. Tá? Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, e aí essa quantia, no caso de uma inflação, ele poderá ser monetariamente atualizada, além de perdas e danos. Vamos supor que você ia comprar o bacalhau, porque você ia fazer comemorar o noivado do seu filho, da sua filha, ou o seu mesmo noivado, alguma coisa assim, tá? E você foi frustrado nesse seu objetivo, então você vai pedir perdas e danos morais e tudo mais. Tá? Isso acontece muito em buffet, viu, gente? Infelizmente, às vezes acontece. Bom, a questão da publicidade, tá? Porque a publicidade é uma das... Ela pode conter uma oferta. Ela pode ser só uma propaganda, dizendo, tá aqui, esse é o meu refrigerante, mas também pode ter uma oferta lá dentro. Esse meu refrigerante hoje está uma promoção do dia sei lá, das crianças. Se você comprar 10, você leva uma grátis. Então, dentro da publicidade pode ter uma oferta, ok? A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como uma publicidade. O fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços está obrigado a manter em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem. Olha, eu estou lançando o refrigerante que é zero açúcar. Você fez uma baita propaganda. Aí o consumidor fala, tá bom, agora eu quero que você mostre para mim que realmente é zero açúcar. Ele entra em contato no serviço de atendimento ao consumidor, falou, você veiculou isso daqui, eu estou tendente a adquirir, consumir o seu produto, mas eu quero que você me mande todos os dados que comprovam que realmente ele não tem açúcar, ele não vai me fazer mal porque eu sou diabético. É isso que está dito lá no Código de Defesa do Consumidor. Tá? E óbvio que o ônus da prova da veracidade e correção da informação cabe a quem patrocina, a quem publica, a quem faz a publicidade. Tá? Tranquilo? Então, se você falar assim, eu comprei, bebi, passei mal, e ele falou que eu, por ser diabético, poderia consumir e não teria problema nenhum, e eu tive. Ele que agora venha no processo e prove que o produto dele não faz mal para diabético. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, numa situação em que você tiver que solicitar a intermediação do Estado numa situação dessa, seja numa delegacia de defesa do consumidor, ou seja no Poder Judiciário,
quem fez a publicidade é que tem que provar que não causou, o seu produto não causa problema nenhum, né, nesse exemplo que eu dei a um diabético. Continuando com a publicidade, tá? É proibido toda publicidade enganosa ou abusiva. Tá? Enganosa é que leve o consumidor ao engano. Ele vai decidir comprar porque ele acreditava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Ou abusiva. Então, a própria legislação, o próprio Código de Defesa do Consumidor dá o conceito do que é enganoso e o que é abusivo. Tá? E ainda tem o abusivo por omissão. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, do preço ou quaisquer outros dados sobre produtos e serviços, tá? Então, você deixou de informar alguma coisa, né? Ou você tirou algum detalhe, ou você acrescentou um detalhe que não corresponde à realidade, né? Você está praticando uma publicidade enganosa. Tá? Não se esqueçam da vulnerabilidade, o princípio da vulnerabilidade que nós estudamos, principalmente das crianças, dos analfabetos e dos idosos. Tá? São pessoas que têm uma redução cognitiva. Então, quando você fizer uma publicidade, lembrem-se que tem esses 3 vulnerabilidades agravadas, as quais vocês têm que tomar cuidado. Tá? Então, não use só a língua portuguesa, faça desenhos, né? Seja o mais claro possível para você atingir qualquer eventual consumidor de forma positiva, não de forma negativa. Então, isso explicando para vocês, no caso de vocês estarem desenvolvendo a atividade profissional de vocês numa empresa que esteja no mercado de consumo, tá? Abusiva, dentre outros, é a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeito. E aí, quando eu falo criança, analfabeto e idosos, desrespeito valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Tá? Eu reduzi o açúcar, mas não tem problema que qualquer pessoa possa consumir. Só reduzir o açúcar não quer dizer que um diabético não tenha problema. Então, essa é uma publicidade abusiva. Tem um exemplo, tá? Que é uma situação em que você está induzindo o consumidor a se comportar de forma prejudicial e perigosa à sua saúde ou segurança. Tá? Tranquilo? Pode comprar um álcool 40 Gelo Seco, volume 40 GL, que ele não vai ter problema nenhum, não vai te queimar nunca. Isso é uma publicidade abusiva. Tá? Porque mesmo um álcool de baixo octanagem, baixo teor alcoólico, ele consegue queimar e fazer mal para a saúde. Ok? E tem a publicidade enganosa por omissão, quando deixar de informar um dado essencial do produto. Tá? Então, você botou o trigo na composição do seu alimento que você está oferecendo e esqueceu de colocar que contém glúten. Então, isso é uma publicidade enganosa por omissão. E aqui, nesse caso, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor ele não pesquisa se houve culpa, se houve negligência, imprudência, imperícia ou dolo. Aconteceu, você é responsável. Tá? Então, não tem aquela coisa, não tive intenção. Não existe isso. Isso não existe. Né? Preste muita atenção nessa situação. Essa aqui é a famosa venda casada, tá? Também é considerada uma prática abusiva. Agora eu já saí
da publicidade, agora eu entrei nas práticas abusivas, que é entre os artigos 39 até o artigo 41, tá? Então, é proibido ao fornecedor de produto ou ao prestador de serviço, dentre outras coisas, as seguintes práticas abusivas: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos, tá? Então, você não pode falar assim, ó, eu estou numa promoção aqui de arroz, o arroz está custando, sei lá, R$ 15 o pacote de 5 quilos, e eu vou limitar a 2 pacotes por consumidor. Você não pode fazer isso, tá? A não ser que seja num caso de alguma catástrofe naquela região, em que está tendo um desabastecimento muito forte de arroz, e aí sim chegou uma carga de arroz para você atender o máximo de famílias possível. Com esse produto, você limita a quantidade que cada família possa comprar. Isso seria uma justa causa, tá? Mas não está tendo falta de arroz. Você resolveu fazer uma promoção, se a pessoa chegar lá e pegar 2 fardos, você não pode limitar a quantidade, ok? E da mesma forma, dizer assim, ó, você só pode levar esse arroz se você levar o feijão. Também. Não pode fazer isso. Né? Você pode até dizer, compre 2 arroz e eu te dou o feijão. Aí pode. Tá? Você não está com o cara pode até não querer o feijão. Não, não precisa do feijão, me dá só os 2 arroz. Então, você não está condicionando a aquisição de um produto com a aquisição de outro produto. Tem uma época que os bancos, você ia fazer empréstimo no banco e ele condicionava aprovar o seu empréstimo se você fizesse um seguro, por exemplo. Tá? Então, é o chamado de venda casada, e isso é considerado prática abusiva. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Tá? Teve um caso muito emblemático no juizado Tijucal, em que a pessoa... Essa causa não foi minha, mas eu fiquei sabendo e estudei essa causa. A pessoa tinha um cadastro muito bom, não tinha nenhum tipo de restrição no seu nome, e ele foi pedir um empréstimo no banco. E o banco simplesmente negou o empréstimo para ele. Né? E ele, com base nesse inciso do artigo 39, requereu em juízo que o banco fosse obrigado a emprestar o dinheiro para ele. E houve a decisão nesse sentido, obrigou o banco a emprestar o dinheiro para a pessoa. Tá? O banco esperneou de tudo que é jeito, mas não teve que emprestar. Porque não pode recusar o atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Ele falou, não, eu tenho um bom cadastro, não sou mal pagador, tenho relação com o banco há muito tempo, não tem por que ele negar o financiamento para mim. Ele vai ter que fazer. E de acordo com a oferta que tinha lá. E o banco esperneou de tudo que é jeito, mas não teve jeito, teve que atender. Tá? Isso aqui é muito interessante, gente. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação anterior, prévia, né? Prévia anterior, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Se fizer isso, nessas hipóteses, os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equiparam-se às amostras grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Tá? Isso aí, no começo, deu muito problema no Poder Judiciário, mas hoje a coisa ficou mais tranquila, pacificou, né? Hoje as empresas tomam muito cuidado com isso. Tá? Isso aqui só não se aplica se já havia uma prática anterior entre o consumidor e o prestador de serviço ou fornecedor de produto. Tá? Então, por exemplo, você chega e leva o carro na oficina e fala, faz um orçamento para mim. Aí chega o final da tarde, você chega lá, o teu carro está pronto. Você fala, peraí, mas eu não aprovei o orçamento. Você não é obrigado a pagar.
porque encaixa exatamente nessa situação. Fornecer um produto, colocaram peças sem autorização prévia, sem solicitação prévia, logo tudo isso que eles fizeram é amostra grátis. Tá? A não ser que já era costume de vocês falar, resolve o problema aí, até R$ 1.000 você pode fazer. Fora isso, não. Tá? Então, já havia uma prática anterior. Aí, tudo bem. Aí, você é obrigado a pagar. Tá? Tranquilo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam uma perguntinha para mim no Zap, né? E se eu demorar para responder, é porque dificilmente, ultimamente eu não sei o que é, não sei se é depois da Covid, eu ando meio distante do Zap. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque a minha neta está chegando, e aí a Lola, que é a cachorrinha dela, começa a latir. Se não latir, eu não vou. Não latiu, graças a Deus. Tá? Bom, outra prática abusiva é prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor. Lembram da questão das vulnerabilidades agravadas da criança, do analfabeto, do idoso, tá? É exatamente por conta disso daqui. Tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe, ou seja, para obrigar-lhe, para impor, para induzir seus produtos ou serviços. Ok? Então, isso é uma prática abusiva. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Tá? Você tem que pagar adiantado 3 parcelas para eu poder mandar o produto para você. Não, espera aí. A partir do momento que eu paguei a primeira parcela, você tem que me dar o produto. Tá? Essa vantagem que você está exigindo em teu favor é manifestamente excessiva. Uma vez eu tive um cliente que ele era loteador e ele botava no contrato dele lá que a pessoa ia comprar o contrato por, sei lá, 48 vezes, e se ele atrasasse uma parcela, o contrato estava rescindido e tudo aquilo que o cara pagou perdia. Óbvio que isso daí é uma vantagem manifestamente excessiva. E eu falava para eles, tira isso daqui, porque se alguém te levar na justiça, você vai ter que devolver o dinheiro para ele. Tá? Você não pode. Né? É aquela coisa do orçamento. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrências de práticas anteriores entre as partes. Então, exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês. Tá? Repassar informação depreciativa, negativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Há muitos anos atrás, você chegava num lugar, no caixa, para pagar, numa empresa qualquer, estava lá um monte de cheque sem fundo colocado assim atrás. Isso aí você não pode fazer. Tá? Você não pode, ainda que o cara te dê um cheque sem fundo, você não pode sair depreciando a pessoa. Você pode entrar com ação e cobrar, executar o cheque e tudo mais. Mas você não pode chamar o cara de mal pagador, de caloteiro, porque aí você fere direito dele, que são direito subjetivo, direito moral, e ele pode ingressar em juízo e pedir uma indenização por dano moral. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Isso aqui é interessante. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ou outra modalidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Cometro. Tá? Tranquilo? Vamos imaginar que você tenha que colocar, você quer colocar um produto no mercado, mas que aquele fio que vai ligar na tomada, a sua tomada, não seja o padrão brasileiro. Tá? Então, isso você não pode fazer. O consumidor, ele quer comprar aquele produto e utilizá-lo em seguida. Tá?
Então, se você chegar lá e for chegar numa loja o pininho lá, o plug, tiver aqueles dois pininhos paralelos, chato, né? Ou ele troca esse, manda a assistência técnica trocar gratuitamente para você lá na sua casa, ou ele te dá um adaptador para você poder utilizar na sua tomada de casa por conta desse inciso, que está em desacordo com as nossas normas. Tá? Tranquilo? Eu acho que já deu o nosso horário aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Mas muito provavelmente eu acho que já deu aqui o nosso tempo. Então eu vou parando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. E assim que eu conseguir receber o computador que eu comprei, eu já vou. Aí faz toda a instalação do software, faz configuração, enfim. E é assim que eu conseguir ter acesso ao computador, que eu consiga utilizá-lo à noite, a gente volta para as nossas aulas ao vivo, né? Presencial não é online, mas ao vivo. Síncrono, né? O pessoal fala síncrono. Ok? Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye, bye.